Olá pessoal, então continuando, né? Nós vamos agora trabalhar com as interfaces de celular, tá bom? Eu não vou entrar muito em detalhes nos controles e nos conceitos não, porque são os mesmos do desktop, não muda muito não. O que vai dar uma diferenciada assim relevante aqui são as entradas e saídas de janelas. Algumas janelas inclusive até com um nome um pouquinho diferente. Mas o que nós vamos ver aqui? Os mesmos controles, as mesmas formas de operar a mesa, porém de uma forma diferente de entrar nas janelas, tá ok? Então aqui, por exemplo, nós estamos vendo a janela do Main Mix, que é bem conhecida aí, a gente trabalhou bastante nela no desktop. Você vê aqui os 24 canais, certo? Conforme o que tinha lá mesmo na RAID canal do desktop, certo? Aqui agora eu vou destacar alguns controles importantes dentro do meu main mix, tá certo? Para a gente poder navegar aí os controles do celular. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: o botão, aliás, botão não, perdão, o controle master está aqui, né? Esse master, lembrando que é o volume que vai lá para as caixas lá na frente, tá? Então esses canais que vocês estão vendo aqui no main mix, lembrando só esse detalhezinho aí, que são os volumes que vão para o público, é o PA, tá certo? E inclusive esse master, ok? Do lado aqui agora, aliás, do lado, não, perdão, aqui em cima eu tenho esse botão de navegação, tá? Que ele vai abrir essa janela aqui para mim, onde a gente vai navegar por vários dos recursos que a gente já aprendeu. Para voltar é só clicar aqui de volta. Esse botão aqui é para gravar o snapshot, no caso a gente não está vendo nesse curso, mas é só para vocês conhecerem. Um outro aqui, detalhe importantíssimo, tá? Que vocês precisam observar e eu vou enfatizar bastante ele porque é muito discreto. Vocês podem ver essa seta aqui para o lado. Essa seta é uma seta de expansão de uma janela que ela fica escondida e aqui aparece para mim algumas coisas importantes aí, né? Igual por exemplo groups, certo? A gente criou, por exemplo, grupos de multi, né? Views, por exemplo. Então, quando eu clico aqui, ó, aparece para mim multigroups, aparece os views, né? Não sei se vocês lembram, nós criamos dois grupos de multi, então se eu clicar aqui, ó, ele já mutou para mim lá. O que eu fiz na interface desktop funciona aqui no celular normalmente, tá certo? A única diferença aqui foi como chega, né? Então eu vou só rever aqui para vocês, para a gente não se perder. Vou voltar a expansão aqui, estou no main mix, clico na setinha de expansão, clico em groups, ok? E aí eu acesso agora os grupos que eu criei de multi, né? Eu botei aí, são 7 ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso mesmo. Podia ver pelo canal aqui, né? Não precisava disso tudo. Beleza, para desabilitar o multi é só clicar de volta. Se eu quiser criar um grupo de multi aqui, tem como? Tem. Basta eu acessar essa mesma janela, essa mesma coluna, apertar, né, com o dedo ali, né? Eu vou falar clicar mesmo, que fica mais fácil, mas você sabe que aqui o celular você está usando o seu dedo agora, não é o mouse. Então você vai clicar e segurar, tá? E ele abre aqui. Aí aqui eu já inclusive visualizo, né, os grupos de multi já criados e eu posso criar um terceiro. Um detalhe aqui importante que eu achei um pouco negativo da interface de celular. Eu crio o grupo, mas eu não tenho acesso ao nome dele, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que outra pessoa criou esse grupo aqui, o grupo 1, por exemplo, e aí ele especificou lá, microfones, beleza, mas eu não sei que canais que estão ligados aqui, então para mim eu não sei o que tá sendo mutado, a não ser depois que eu testar, obviamente, né? Então isso é que eu achei um pouquinho negativo, mas é interessante você criar os grupos no desktop e depois no celular você só acessar e controlar, tá certo? Mas isso aqui, por exemplo, se eu quiser criar um terceiro grupo, criei aqui, tá? E eu posso criar esse terceiro grupo aqui, por exemplo, para mutar a entrada de linha, por exemplo, né? Não teria necessidade disso por ser um canal só, mas eu posso fazer isso. Então, ó, criei, né, o grupo 3 e agora eu tenho um outro grupo de multi setado, né? Então, se eu precisar vir aqui e mutar a entrada de linha, se eu arrastar, aqui ela não vai aparecer por causa que está só no mix principal. Mas ele já muta lá. Se eu vir aqui no botão meters, ó, ele está mutado, tá certo? E aí deu certo aí a criação do grupo de multi pelo celular, tá bom? E aqui também eu tenho, né, nessa mesma coluna
as views que eu criei lá no desktop, certo? Então eu acesso aqui, ó, olha lá, a mesma view que eu criei no desktop no vídeo anterior, tá? Foi o vídeo 7, se eu não me engano. Aparece aqui a view 1 que era só de microfones, a view 2 que era dos instrumentos, que aqui inclusive, né, ela tá trazendo o subgrupo da bateria, tá certo? Beleza, então aqui eu posso voltar, tem a coluna normal aqui, tem essa janela Functions aqui, mas a gente não vai usar muito isso aqui, pelo menos agora, né? Tá certo? Então, mostrando aqui, eu só vou exemplificar as entradas aqui da navegação geral. Voltando aqui na janela do Main Mix, eu tenho o botão de navegação, cliquei aqui, então aparece essa janela. Então eu posso entrar aqui no Gain, tá? Vocês lembram para que serve o Gain, então a gente não precisa, né, reproduzir de novo, mas já dá para ver aqui. Se eu quiser, por exemplo, controlar os auxiliares, eu venho aqui, ó, os auxiliares são retornos, né? Então ele aparece aqui para mim todos os retornos disponíveis, os já configurados, inclusive, né? E os que ainda não estão configurados também. Lembrando que essa coluna aqui ela é expansível, então ela pode estar assim, tá? Então basta você clicar na seta, aí aparece todas as colunas. E aí você vem e regula. Vamos supor que você tem um transmissorzinho, né, um retorno seu lá, e aí você vai configurar o seu retorno. Então você clica lá, vamos supor que está aqui no auxiliar 5, aí você regula o seu lá direitinho, beleza? Tá? E é pelo seu próprio celular, sem precisar ir lá no computador, na mesa e tal. Né? Tá, aí aparece aqui. E lembrando que o master do auxiliar fica aqui bem no cantinho. Estou no X5. Se eu quiser mudar para o X2, eu volto aqui no Sends, não, perdão, aqui, ó. Eu expando a coluna, né? Ó, expando a coluna, vou lá para o X2, por exemplo, que está o meu retorno 2. Olha lá, agora estou no master dele, vamos supor que quero aumentar, baixar, né? Se quiser mudar aqui, agora estou no retorno 1. Enfim, é isso aí. Tá? Por aqui também, eu posso alcançar, tá? Para essa navegação geral aqui, eu posso alcançar os meters, que foi uma janela importante que a gente viu. Então eu clico aqui, ó. Então eu vejo os meters. Vocês lembram que se eu quiser, por exemplo, mutar todos os efeitos ao mesmo tempo, eu uso esse botão aqui, ó. Então mutou todo mundo, todos os efeitos, né? Os canais continuam saindo normal, só que seco, sem efeito, tá? Vamos supor que você não sabe onde está vindo algum efeito, tem uma montoeira de canal, fica difícil de achar, então você muta todo mundo, resolve o seu problema. E tem o Multi-All também, que você muta todos os canais da mesa, tá? Isso aqui tem que ser um pouquinho cauteloso, porque você pode, sem querer, usar isso aqui e depois ficar perdido, não saber onde que tá, por que a mesa não está saindo som, né? E tem o Clear Solo também, para quem viu aí, se eu não me engano, não sei se foi o primeiro ou o segundo vídeo, eu falei um pouquinho sobre o solo, que ele vai liberar só um canal e mutar todos os outros. Então isso aqui pode resolver um problema. Por quê? Vamos supor que eu coloquei aqui o meu canal em solo, o azul, por exemplo. Aí eu não tô lembrado que eu coloquei ele em solo. Aí eu tô vendo que nenhum canal da mesa tá funcionando o solo, nenhum canal, né, tá desenrolando. Eu venho aqui, clear solo, beleza, então ele vai tirar solo de todos os canais e aí ele vai liberar os outros, o que vai facilitar bastante aí, tá bom? Galera, então essa aqui é a primeira, o primeiro contato, vamos dizer assim, com o celular, né? Lembrando que você pode acessar essa interface de simulação, igual eu estou fazendo aqui, pelos links, tá, da Soundcraft aí, que vão ficar disponíveis aí em todos os vídeos desse curso, tá bom? Então aí você pode tanto acessar a interface celular quanto de desktop para você poder estudar isso em casa, tá beleza? Galera, então no próximo vídeo então a gente já começa a interface de equalização. Um abraço, até a próxima.